Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Amém, 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 amém. Oremos. No instante de silêncio, apresente a tua intenção, apresente o teu coração, o teu pedido, a tua ação de graças ao Senhor. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina. Possa com grata esperança guardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegro-se, pois, por isso o meu coração exultou a minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como está vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, Deus, porque vós me refugiei. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nem o bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha nação. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. Neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Ele é que alcançamos a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei nosso coração quando nos falar. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, terceira semana deste tempo pascal, dessa alegria do Cristo ressuscitado, nós que contemplamos o Cristo vencedor da morte,
Nós que, assim como Tomé, vimos as suas chagas, antes chagas de dor, hoje chagas gloriosas, vimos o seu lado aberto e constatamos que Cristo de fato ressuscitou. Hoje caminhamos sentido a Emaús, caminho de nossas vidas. Muitas vezes, diante das dificuldades, muitas vezes, diante das provações, das tribulações, nós somos como estes discípulos que vão pelo caminho da vida, do cotidiano, do dia a dia, tristes, cabisbaixos, porque perderam o seu mestre. Perder o mestre é perder o sentido da vida. Eles estavam caminhando para um povoado cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Se formos observar 11 quilômetros, para nós hoje não é quase nada. O nosso território, sempre costumo dizer isso, nosso território paroquial, mais para lá do Maracanã até o Solemar, são 12 quilômetros e 400. Então Emaús estava a cerca de 11 quilômetros. Eles iam caminhando. Ao caminhar, tristes, abatidos, o próprio Cristo passa a caminhar com eles. E ali conversavam entre eles tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Pesarosos, tristes. Também nós, muitas vezes, ficamos parados, ficamos apegados nas coisas que nos aconteceram tempos atrás. Muitas vezes nós ficamos tristes, ficamos remoendo tantas coisas, tantas histórias, e não percebemos que Jesus ressuscitado, a alegria de nossos dias, caminha conosco, caminha silenciosamente ao nosso lado, escutando nós relatarmos as nossas tristezas, os nossos acontecimentos. E Cristo ressuscitado, que caminhava com os discípulos, vira para eles e diz: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles se voltam, não o reconhecem, mas você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Jesus, sabendo o que tinha acontecido, ainda vai adiante. Mas o que aconteceu? E eles começam a relatar. Jesus, que foi um grande profeta, o enviado por Deus, operou grandes milagres e sinais, foi grande diante de Deus e diante dos homens, mas os homens mesmo assim não o reconheceram. E os nossos sumos sacerdotes o condenaram à morte e o crucificaram. Muitas vezes, assim como estes grandes do povo que crucificaram Jesus, também nós, muitas vezes, pela fraqueza de nossos pecados, muitas vezes, pela nossa cegueira espiritual, por não enxergar Jesus, também o condenamos à morte com as nossas atitudes. Queridos irmãos e irmãs, sinto em vos informar, mas muitas vezes as nossas palavras estão cheias do Cristo ressuscitado, mas as nossas atitudes, infelizmente, ainda o crucificam. Esta é a realidade de nossa vida. Muitas vezes nós procuramos, pregamos, tentamos enxergar Cristo ressuscitado, mas as nossas atitudes, ao invés de se tornarem testemunho, se tornam contra-testemunho e acabam por crucificar Jesus, assim como os sumos sacerdotes, porque não enxergaram em Jesus a figura do enviado, a figura do prometido pelo Pai, por amor à humanidade. Mas, após este relato,
Jesus, como sempre, dá um puxão de orelha naqueles que são seus amigos. Também nós somos amigos de Jesus. Uma vez que fomos batizados, uma vez que recebemos Jesus na Eucaristia, nós não somos mais servos, nós nos tornamos amigos de Jesus. E Jesus, ao dar este puxão de orelha, diz a eles: como sois lentos e sem inteligência para crer nas coisas de Deus. Quantas vezes também nós somos lentos e sem inteligência para entender os planos de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós somos como aquele relato de sexta-feira dos Atos dos Apóstolos. Quantas vezes nós nos colocamos em luta contra o projeto de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, volto a dizer, pela fraqueza do nosso pecado, quantas vezes nós nos opomos aos projetos do Senhor em nossas vidas. Jesus quer puxar também a nossa orelha, quer abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Como sois lentos e sem inteligência para entender os planos de Deus. E ao dizer isso, Jesus começa a explicar as Escrituras, do início até o fim, para mostrar àqueles discípulos, àqueles seus amigos, que era necessário que Cristo sofresse. O que os discípulos esperavam era um Messias que os libertaria. Seria um Messias que assumiria novamente o governo de Israel, o governo de Jerusalém. Mas Jesus mostra que a sua missão era salvar as almas perdidas por amor ao reino de Deus. Era chamar aquele povo que antes estava perdido, com outros amores em seu coração, para retornarem ao verdadeiro amor. Este também é o projeto do Senhor para nossas vidas. Quantas vezes os nossos corações estão divididos com outras coisas e deixamos aquilo que deveria ser o centro de nossas vidas, o centro de nossos corações, à margem. Cristo acaba se tornando no nosso dia a dia um adereço, um acessório, que quando eu lembro, eu procuro. Muitas vezes no nosso dia a dia, Cristo deixa de ser o centro e se torna a margem de nossas vidas. Foi para isso que Cristo morreu no alto da cruz, para resgatar também nós, que o colocamos à margem, para resgatar o nosso olhar, para voltar ao centro de nossas vidas. O Cristo glorioso, mas também o Cristo ressuscitado. Não existe glória se não houver cruz. Mas também, queridos irmãos e irmãs, não existe cruz sem a glória, sem o terceiro dia. E Jesus explica tudo isso aos seus amigos, e o caminho vai se aproximando do ponto de chegada, e Jesus finge que vai mais adiante. Mas aqueles homens ainda cegos, diz a ele: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Quantas vezes nós enfrentamos noites escuras em nossas vidas? Quantas vezes nós estamos mergulhados nesta tristeza? Nós não reconhecemos Jesus que caminha conosco. Mas ao ouvir falar de Jesus, o nosso coração arde e nós não deixamos mais ele caminhar sozinho. Nós somos como estes discípulos de Emaús. Dizemos a ele: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite, a tristeza, o perigo já vem.
fica conosco, senta à mesa conosco. E Jesus toma os pães, abençoa, parte entre eles. No momento do partir do pão, no momento da fração do pão, estes homens que estavam cegos começam a enxergar, pois eles relembram a última ceia. Eles relembram quando Cristo esteve com eles pela última vez sentado à mesa. Partiu o pão e distribuiu entre eles. Seus olhos passam a enxergar. Os olhos da fé, os olhos do coração se abrem. Eles não são mais os mesmos. O Evangelho nos relata que eles deixaram tudo e correram para Jerusalém. Voltaram para o ponto de partida, certamente não mais tristes como voltavam, mas anunciando que de fato Cristo ressuscitou. Também nós, queridos irmãos e irmãs, quando encontramos com o Senhor na sua Eucaristia, na sua palavra, não podemos mais voltar à mesma pessoa como chegamos. A Eucaristia deve ser causa e motivo de mudança substancial em nossas vidas. De nada adiantará a Páscoa do Senhor se virmos, se comungarmos de seu pão, escutarmos a sua palavra, visitarmos o seu templo, nos tornarmos templos vivos do Senhor e sairmos desta igreja a mesma pessoa que chegamos. Não adiantará nada. Devemos sair pessoas melhores. Devemos sair pessoas que anunciam o Cristo ressuscitado. São Lucas vai nos dizer, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que Cristo venceu a morte. Cristo, de uma vez por todas, quebrou o aguilhão que nos prendia, a escravidão da morte, para nos dar a vida nova. Ele até relata que Davi morreu e o seu túmulo está conosco, está no meio de nós. De fato, se formos a Jerusalém, vamos ver lá o túmulo de Davi. Mas Cristo, para mostrar o seu amor, para mostrar a sua ressurreição, conta com cada um de nós, para que possamos dar testemunho deste Cristo ressuscitado, deste túmulo vazio. Assim como os nossos corações eram túmulos fechados, Cristo escancara com a sua ressurreição. Assim como Ele abriu as portas do paraíso, Cristo também quer abrir os nossos corações, tirar dos nossos corações o túmulo, a tristeza, a noite escura, e ao partir do pão, ressuscitar em nossas vidas, abrir este túmulo, para que também nós, através de nossas atitudes, através do nosso coração ressuscitado, sejamos verdadeiras testemunhas, sejamos verdadeiros discípulos do Senhor, sejamos verdadeiros amigos do Senhor. No instante de silêncio, peçamos esta graça para que o Senhor caminhe conosco, para que Deus nos dê ouvidos abertos, olhos abertos, para ouvi-lo e para enxergá-lo, e um coração escancarado, para sentirmos a sua presença viva e real, mesmo em meio às noites escuras, partindo o pão e tirando as escamas da cegueira de nossos corações. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Na alegria do ressuscitado, saudai-vos uns aos outros. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha cara, mas sei uma palavra de Os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz, enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar, de que vocês vão palestrando, e ao Senhor não puder enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes, então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte bramar, do santo profeta de Deus, o justo foi crucificado, a esperança do mundo morrer. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem, os teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma boa encenação. Um susto as mulheres pegaram, não encontraram seu corpo, mas não sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Já vem, fica conosco, Senhor. Já tinham falado sobre medo de enfrentar, e pelo caminho agora materializou o coração, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando ao final do destino, Jesus nem queria passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar para os nossos avisos. Outro aviso que nós temos é que agora, a partir do dia 29 de abril, nós teremos missas aqui nas quartas-feiras às 19 horas. A comunidade que só abria no final de semana agora passa a ter missa às quartas-feiras às 19 horas e também atendimento de confissão. Então, toda quinta e toda sexta, o padre Juscelino está aqui. Olha, está aparecendo ali, pronto, não me deixa mentir. Então, o padre Juscelino vai estar atendendo confissão quinta e sexta. Então, quinta e sexta, o padre Juscelino vai atender confissão e também vai dar a bênção para aquelas pessoas que assim desejarem. Um outro aviso que nós temos, as confissões são a partir do dia 16, como apareceu ali, né? Das 9 às 11h30 da manhã, toda quinta e sexta. Outro aviso, e é um aviso como explicação, é que esta comunidade de Nossa Senhora Auxiliadora, daqui a pouco tempo, se tornará paróquia. Então, uma salva de palmas. O senhor bispo acolheu a proposta, né, do padre Elcio, junto com o padre Juscelino e o padre Afonso, porque de fato ele percebeu que a praia é grande mesmo, então vocês vão se tornar uma paróquia. E para que isso aconteça, nós também vamos precisar muito da ajuda de vocês. Aqueles que não são dizimistas, agora é o momento de ajudar, né? Aqueles que já rezavam, agora é o momento de intensificar as orações, com a ajuda e a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe Auxiliadora, auxiliadora dos cristãos. E para isso, para que tudo isso aconteça, às vezes é necessário nós esquecermos um pouquinho a vida antiga, como nós mudamos naquele belo canto de Páscoa, de aspersão. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, e a partir da próxima semana, neste espírito de acolhida, neste espírito fraterno de comunidade, vocês vão poder dormir um pouquinho até mais tarde, porque a partir da próxima semana as missas dessa comunidade passam a ser às 10 da manhã, por um motivo muito especial e específico. O padre Juscelino, ele precisa também rezar missas para vocês. Precisamos de Cristo Eucarístico. E os nossos padres na diocese são poucos, né? Então aqui já fica o convite para vocês intensificarem as orações pelas vocações sacerdotais. Porque o padre Juscelino vai estar sozinho para atender 2 comunidades no mesmo horário, em 2 lugares diferentes, né? Então, às 8 da manhã, enquanto rezamos aqui, também ele está rezando lá na comunidade São João Batista. E assim ele vai intercalando missas, celebrações. Estamos aqui também para ajudá-lo, mas para que vocês não fiquem sem missa de preceito, a missa dominical,
achamos por bem demorar um pouquinho mais a missa, atrasar um pouquinho mais o relógio, para que também vocês não fiquem sem a presença viva e real de Jesus na Eucaristia, também no encontro da Santa Missa Dominical. Então, teremos missa às 8 da manhã na São João Batista, aqueles que gostam de acordar cedo. Temos também, a partir da semana retrasada, começamos a missa das 8 da manhã lá na comunidade São Pedro Apóstolo, na nossa matriz. Então, tem alguns horários de missa para as pessoas que gostam de acordar cedo. Para aquelas pessoas que gostam de acordar um pouquinho mais tarde, dá tempo de fazer alguma coisa, tomar um café, e às 10 da manhã nos encontramos para celebrar o Cristo ressuscitado, o Cristo em comunidade. Mais uma vez peço a oração de cada um de vocês por este novo momento destas comunidades, né? Este momento de criação de paróquia não é nada fácil, né? Mas é um momento muito bonito e muito especial. Vocês um dia vão poder dizer: olha, eu vi a fundação e a criação de uma nova paróquia. Isso é motivo de alegria para a Igreja de Deus. Isso é motivo de alegria também para nós. E também intensificar as orações pelas vocações sacerdotais. Porque precisamos de Jesus, precisamos de padres. Então, para que tenhamos em muitos outros lugares a Santa Missa, é necessário também o nosso joelho dobrado no chão. Ao menos uma Ave Maria pelas vocações. Nossa Senhora Auxiliadora, escuta e intercede a seu Filho Jesus. A partir do domingo que vem, às 10 da manhã, anota na porta da geladeira, às 10 da manhã, domingo que vem, aqui mesmo, nesta comunidade. Para este novo momento de nova paróquia, de criação de nova paróquia, também estamos precisando de novos coroinhas. Então, se você tem aí um pequenininho, uma pequenininha, também se não for pequenininho, a gente está aceitando também para ajudar a servir. Vocês viram que hoje temos aqui um quarteto, né? 2 coroinhas antigas, essas que estão de vermelho e branco, e 2 coroinhas novas que estão chegando agora. A elas uma salva de palmas. Então, no próximo dia 25 de abril, nós teremos às 2 da tarde a formação para os novos coroinhas. Ao final desta celebração, só procurar a Josi ou a Esther. A Esther está de vestido verde, vê lá o nome das suas crianças para trabalharem e atuarem na liturgia. Voltemos o nosso olhar para a nossa padroeira, apresentando nossa vida, apresentando a nossa semana, as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nasceu o sol, lindo a irmão, manhã de luz, porque Jesus desceu a morte, deu uma nova vida, Jesus ressuscitou.